Olá, pessoas! Eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o Alexandre Siqueira. E este é o Nicho. É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, o seu podcast de biologia. E eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Alexandre Siqueira. Olá, Lê. Olá, Montanha, grande Montanha. Prazer estar aqui gravando esse podcast com você. O prazer é todo meu. Depois de várias tentativas aí, finalmente conseguimos parar e gravar, né? O tempo não tá fácil pra ninguém. Beleza, então, pra começar, vamos num momento meio Marília Gabriela aqui e fale-nos um pouco de quem é o professor Alexandre Siqueira. Maravilha. Então, eu sou professor substituto da UFSC em Ecologia. Atualmente, eu dou várias disciplinas aqui para graduação no curso de Ciências Biológicas, desde Ecologia de Comunidades e Conservação Biológica, até Zoologia de Vertebrados, passando por Ecologia de Populações, Introdução à Ecologia, né? Todos os aspectos relacionados à ecologia e uma zoologia de vertebrados. Uhum. E com relação à minha formação, sou biólogo formado em Ciências Biológicas pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e depois fiz o meu mestrado em Ecologia na UFSC. E logo depois do mestrado, então, entrei como professor substituto na mesma universidade, que é onde estou atualmente. E quem são esses peixes recifais que você estuda? Eu trabalho atualmente no laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha, que é um laboratório que tem um nome bem amplo em termos de área de estudo, mas acaba focando um pouco no estudo de biogeografia e macroecologia de peixes recifais, que são peixes associados a esses ambientes recifais, ambientes de fundo consolidado no mar. Então são peixes que ou passam grande parte da sua vida associados a esse ambiente ou que utilizam esse ambiente para alimentação, reprodução, enfim, esses são os peixes recifais. Meu modelo de estudo, podendo assim dizer. Sim, sim. Assim como eu, trabalhando lá com os poliquetos, né? Exatamente. Exatamente. Beleza, é isso aí. A gente vai então entrar no trabalho propriamente dito teu. Hoje a gente vai falar sobre tua dissertação de mestrado, né? Uhum. E vamos começar com ela na sequência depois dos recadinhos. Maravilha. É isso aí, galera. Estamos aqui começando o primeiro escaninho do Nicho Podcast, que é um lugar onde a gente vai passar para você, ouvinte, alguns recados, algumas mensagens importantes a cada programa. Para começar, vamos fazer a volta então pelas redes sociais. No Facebook, curtam a página do Nicho Podcast, facebook.com/unichopodcast. Curtam também a página da Explora Web Magazine, que é a nossa parceira aqui nesse podcast, facebook.com/Explora Magazine. Não deixem de assinar o nosso feed, né? No agregador da sua preferência, feeds.feedburner.com/onicho. E se você usa o iTunes, não deixe de assinar a gente lá no iTunes também. Comente, faça algum comentário lá pra gente, que vai ser bem bacana pra gente divulgar cada vez mais. E se você quer mandar uma mensagem pra gente, falar com a gente aqui do Nicho, você pode mandar um e-mail para o nichopodcast@gmail.com. onichopodcast@gmail.com. A gente vai responder todos os e-mails que chegarem com o maior prazer. Mandem sugestões, críticas, piadas, o que mais você quiser. E se você conhece alguém que tenha realizado uma pesquisa legal e que você acha que daria um bom episódio, né? Mande um e-mail pra gente também, recomendando essa pessoa. Se você é essa pessoa que tem uma pesquisa legal, que
goste da ideia do nicho e queira participar, mande um e-mail pra gente também, pra gente conversar e ver o que dá pra ser feito, né? A nossa ideia é expandir a amplitude de pessoas que aparecem aqui no nicho, deixando o nosso círculo de amizades aí, a nossa zona de conforto. A gente quer que tenha pessoas diferentes aqui, trazendo a sua pesquisa, o seu trabalho. A divulgação, ela não pode ficar na academia, né? Vamos divulgar, galera, vamos divulgar. E se você quer entrar em contato comigo, João Montanha-Dora, pessoalmente, você pode entrar em contato comigo pelo Twitter, @montanhadora. Segue lá, seja feliz. Siga o nicho nas redes sociais e bora voltar pro podcast agora com o Alexandre, que tá muito bacana. Falou, até a próxima! É isso aí, galera, estamos aqui de volta então para começar a falar um pouco sobre o trabalho de mestrado do Ale, que tem por título Processos Evolutivos Subjacentes ao Gradiente Latitudinal de Diversidade de Peixes Recifais. E aqui a gente já tem alguns termos que a gente vai ter que explicar pra galera exatamente o que é, né? A começar, eu diria, com os gradientes latitudinal de diversidade, né? Que vem a ser esse gradiente de diversidade das espécies, né? Que você testa pros peixes recifais aqui. Bom, beleza. Eu acho sempre importante falar os conceitos que estão por trás dos títulos, né? Porque acaba que os títulos, eles são sempre carregados de muita informação. Sim, certamente. No meu caso, essa expressão gradiente latitudinal de diversidade, ela é utilizada para descrever um padrão muito comum encontrado na natureza em diversos grupos taxonômicos, que é simplesmente o maior número de espécies que são encontradas em menores latitudes, ou seja, em ambientes mais tropicais, por assim dizer. Esse é um padrão que já foi descrito há muito tempo. Os primeiros naturalistas do século XIX, entre eles, inclusive, o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, já tinham identificado esse padrão de distribuição de espécies no globo, e ele, na verdade, foi descrito pela primeira vez por um naturalista que é menos conhecido, porém não menos importante, o Alexander von Humboldt, que foi o primeiro cara a descrever formalmente essa distribuição no número de espécies no globo. Então é um padrão que é conhecido há muito tempo, né? E o meu trabalho é exatamente um foco de entender quais são os processos por trás da formação desse gradiente latitudinal de diversidade. Isso é algo importante se a gente pensar como você falou, né? O Darwin e o Wallace já tinham colocado. Isso tem uma reflexão direta, né, da evolução, né, em cima disso. E é um dos grandes, eu diria, gargalos, talvez, desse nosso mundo de Big Data aí, que é tentar perceber de um modo global esses processos, né? Exatamente. Na ecologia, principalmente, a gente teve durante uma época uma tradição de tentar explicar esses padrões de distribuição da riqueza de espécies, né? Riqueza de espécies é um sinônimo para número de espécies que se encontram em uma determinada área, e houve uma tendência ao longo de um tempo de tentar explicar esses processos por fatores contemporâneos, fatores como temperatura, área, produtividade. São fatores importantes que determinam vários aspectos da ecologia atualmente. Porém, esses fatores históricos, evolutivos, eles são sempre a causa última de qualquer padrão observado na natureza, certo? A gente tem o que a gente chama de causas próximas, que podem explicar talvez padrões em pequena escala de distribuição da riqueza de espécies, mas padrões em grande escala, como na escala global, eles necessariamente a gente precisa recorrer, para explicar esses padrões, a gente precisa recorrer às causas últimas, que são, na biologia, sempre evolutivas. Pois é, então, e é exatamente esse tipo de coisa que você tenta fazer aqui na tua dissertação, né? Exatamente. E para isso, você pegou, então, o segundo ponto que eu acho que é importante a gente explicar pra galera o que seja, né, efetivamente, que são as filogenias de 4 famílias, é isso que você pegou? Exatamente. Né?
Exatamente. E então você pegou as filogenias de 4 famílias que vão exatamente descrever, né? A gente pode dizer assim, todo o processo de desenvolvimento das espécies dentro de cada uma família. Então, o que vem a ser essas filogenias aí? Que filogenias que você pegou para usar? E vamos também explicar um pouco o que é uma filogenia pra galera, né? Maravilha. Também, isso é um ponto-chave no meu trabalho, né? Que para qualquer pessoa que quer trabalhar com evolução tem que recorrer a essas filogenias, né? Filogenias são a forma como a gente representa as relações evolutivas entre as espécies. Muita gente deve estar, talvez, familiarizado com aquela representação em forma de dendrograma. Uma filogenia é representada também daquela forma, mas ela mostra qual é a relação das espécies, relação em termos evolutivos, relação de parentesco, por exemplo. Seria, digamos, como se fosse uma árvore genealógica, mas das espécies, né? Exatamente, perfeito. Uma árvore genealógica das espécies. Qual espécie é irmã de qual? Qual grupo de espécies é irmão do outro? Qual foi a linhagem que surgiu primeiro ou se especiou depois? Tudo isso a gente consegue ver usando uma filogenia, exatamente por mostrar essas relações evolutivas. Uma filogenia ela é muito informativa, ela carrega consigo muitas informações, assim como o título dos trabalhos. Sim. Mas as filogenias que você usou tem uma coisa diferente do que normalmente talvez você ache por aí, que é a questão da calibração no tempo, né? Tempo, exatamente, no tempo geológico. Tem muitas filogenias que representam apenas as relações evolutivas entre as espécies. No caso das filogenias que eu usei, além dessa representação da relação evolutiva, ela também traz consigo a datação dos eventos históricos, ou seja, a datação de separação das linhagens evolutivas, E como que isso é feito normalmente? A filogenia que eu usei foi construída com dados moleculares, certo? Então, através de sequências genéticas que estão disponíveis na internet, inclusive no GenBank, que é o maior repositório de dados genéticos que a gente tem, e através da utilização de dados fósseis, certo? É possível usar alguns métodos para se calibrar essas filogenias no tempo. Então, as 4 filogenias de família que eu usei, elas estão calibradas no tempo, então eu consigo saber o tempo de surgimento de cada uma dessas linhagens evolutivas. Qual o tempo de separação entre as espécies presentes nessas filogenias. Mas essa calibração, ela é uma correção do tempo de surgimento das espécies calculado através da genética, com aquela história do relógio molecular? Exatamente, o relógio molecular é uma das informações que é considerada para a calibração das filogenias, mas só o relógio molecular ele pode ter muitos erros. Então, a calibração recebe esse nome exatamente porque os fósseis entram meio que como pontos de calibração desse relógio molecular, certo? São pontos que você consegue, através do registro fóssil, você consegue saber a data daquele fóssil ou não, e sabendo a possível posição dele na filogenia, você consegue calibrar o relógio molecular. Você consegue detectar onde o relógio molecular errou por muito, né? Exatamente. Existem algoritmos específicos para isso, mas aí você, usando só esses dois dados, então consegue ter acesso a essa informação. Também é muito importante o tempo de surgimento das espécies ou linhagens evolutivas. E para esse tipo de trabalho, você não consegue fazer uma análise com filogenia morfológica, Por causa dessa calibração do tempo? Nesse caso ficaria inviável porque os métodos que eu utilizei, eles dependem de filogenias calibradas no tempo. E aí você precisa do relógio molecular para poder fazer esse cálculo, Exatamente. É isso que pega bastante. Claro que esse não é um cálculo que é preciso, Ele traz consigo também um intervalo de confiança nas datações. Então não é aquela coisa que você define exatamente qual é o momento de surgimento dos casos. Você define um intervalo possível de surgimento das linhagens evolutivas, certo? Logicamente. Mas aí também no intervalo de alguns milhões de anos, dentro de um tempo de 4 bilhões, aí dá... Exatamente. Você tem um intervalo, eu diria, bastante confiável, Exatamente.
Massa, então a gente entendeu um pouco então do que é essas filogenias que você usou para analisar. E aí você falou também de extinção, falou de linhagens agora na explicação da filogenia. E são alguns termos que a gente precisa explicar também, né? O que são as linhagens, então, que você usou para determinar o que? Bom, beleza. Nesse caso, eu estava usando linhagens como um sinônimo do que a gente chama de espécies, beleza? Mas uma linhagem vai depender de como você define ela. Se você define ela como um clado é um conjunto de espécies que compartilham ancestralidade, aí isso também pode ser uma linhagem evolutiva. No meu caso, Você tá falando, a linhagem que você tá falando é de cada espécie é uma linhagem. Exatamente. Isso? Ah, tá. No Beleza. meu caso, certo. Massa. Então, e aí você tem também, então, a especiação, a extinção, a dispersão, termos que você usa ao longo do trabalho, que vão explicar e vão fazer parte do teu modelo lá de teste, né? O que vem a ser, então, a diferença entre a extinção, a especiação e depois a dispersão, vamos falar por último, que aí a gente entra nas zonas ecológicas ali. Beleza. O termo especiação, ele se refere ao surgimento de duas linhagens a partir de um ancestral comum. E extinção, como a maioria das pessoas já devem estar familiarizadas com o termo, é o desaparecimento de uma linhagem evolutiva. Então, o principal objetivo do meu trabalho foi exatamente tentar estimar as taxas de especiação, que é o surgimento de linhagens evolutivas, e taxas de extinção, que é digamos, desaparecimento de linhagens evolutivas. Então, e no caso, uma taxa de especiação, uma taxa de extinção seria de quanto tempo surge uma espécie nova e de quanto tempo uma espécie que está viva naquele período acaba desaparecendo, é isso? Exatamente. Taxa é sempre algo relativo ao tempo, né? Então, qual é o número de espécies que surgem por milhões de anos? Já que a gente está trabalhando com uma escala geológica, né, evolutiva, a gente tem que sempre lembrar que a escala de tempo desses trabalhos evolutivos são escalas bem distantes da escala de vida humana, né? Pois é. Isso é sempre importante lembrar, né? E no caso ali, a dispersão, não é uma dispersão como a galera costuma pensar simplesmente no espaço, mas é com relação às espécies em si que você estava trabalhando, né? Exatamente. A dispersão, no caso, ela se refere à ocupação de novos ambientes por linhagens evolutivas, ou seja, o surgimento de uma linhagem evolutiva associado à ocupação de uma nova região, uma nova área. E essa dispersão, no caso, tem a ver, então, com o estabelecimento da espécie numa outra região. Então, no caso, você trabalhou dividiu em zona tropical e zona extratropical, ou seja, as zonas quentes, né, que seria a zona tropical, e a zona mais fria, que seria a zona extratropical, né? Exatamente. Fora daquela zona quente. Isso tem a ver com não é assim, eu vou lá fazer turismo no outro lugar lá e depois eu volto, mas eu não fico lá, né? Não, é mudança, né? Exatamente, estabelecimento das linhagens evolutivas em novas áreas, né? No caso, zonas, que eu usei, zonas térmicas, né? Foram definidas a partir das temperaturas médias de inverno da água do mar. E isso não quer dizer necessariamente que a espécie deixou de existir na outra zona em que ela estava, né? Ela meio que expandiu, né? Eu comprei a casa lá eu moro aqui no centro, mas eu comprei a casa na praia. Agora eu tenho nos dois, né? Tô nos dois locais, né? É nesse sentido. Exatamente. Ela pode ter tanto expandido... como pode ter mudado, né? Como pode ter mudado, ou assim como ela pode ter uma linhagem que estava presente nos dois ambientes, se diferenciou em uma linhagem que permaneceu somente no ambiente extratropical e outra linhagem que permaneceu somente no ambiente tropical. Tinha, e aquela espécie que estava nas duas, né?
tava ao longo desse gradiente todo, né? Tipo, ocorria tanto em zona fria quanto em zona quente. Ao longo do tempo, especiou, né? Então, mudaram. Então, aqueles primos que estavam ali no frio viraram uma outra espécie, aqueles primos do calor viraram uma outra espécie, né? Exatamente. Massa. Então é isso aí. Então aqui a gente fechou essa parte para explicar um pouco do que é que a gente tá falando, enfim, dar uma introdução no trabalho. E aí, o que você pensou de testar, então? Aí agora vamos pra problemática, enfim. Você tentou, o que você queria responder com essas filogenias e esses padrões de latitude e os testes que você realizou depois na sequência? Existem algumas hipóteses para explicar os processos evolutivos, né, que estão por trás da formação desse gradiente latitudinal de diversidade. Essas hipóteses, elas consideram algumas coisas diferentes entre si. Existe uma hipótese, que é a hipótese do tempo evolutivo, que diz que as linhagens existem mais espécies em ambientes tropicais porque simplesmente as linhagens que surgiram nos trópicos tiveram mais tempo para se especiar lá. Ou seja, a partir dessa hipótese não haveria diferença nas taxas evolutivas, mas seria somente uma questão que as linhagens nos ambientes tropicais teriam tido mais tempo para se diversificar, porque os ambientes tropicais foram mais estáveis ao longo do tempo geológico. Isso é uma hipótese. A outra hipótese, ela diz respeito mais a uma diferença nas taxas de especiação. Existe uma hipótese que é a hipótese da velocidade evolutiva, que diz que os ambientes tropicais, por serem ambientes mais quentes, teriam taxas maiores de mutação que levaria, então, a taxas de especiação maiores nesses ambientes. Então, algo meio relacionado com a temperatura, certo? Uma outra hipótese, que é a que a gente chama de conservatismo de nicho, que diz que a maioria das espécies teria surgido nos trópicos e elas se manteriam nos trópicos porque as espécies que compartilham ancestralidade, elas tendem a compartilhar também afinidades de nicho. Então, dificilmente elas se dispersariam para fora dos trópicos. A maioria das espécies teria se originado nos trópicos e raramente se dispersaria para fora deles. E existe meio que uma última hipótese que acaba abarcando um pouco de cada uma dessas outras, que é a hipótese que a gente chama para fora dos trópicos, que diz que os ambientes tropicais teriam maiores taxas de especiação, mas também teriam menores taxas de extinção, o que resultaria em maior diversificação líquida nos ambientes tropicais. Diversificação líquida é um termo importante que se refere exatamente à subtração das taxas de especiação, das taxas de extinção, ou seja, especiação menos extinção. Isso é diversificação líquida. E, dentro dessa hipótese ainda, os ambientes tropicais seriam um pouco como fontes de linhagens evolutivas para ambientes extratropicais, certo? Então, por isso o nome da hipótese é para fora dos trópicos. Mais espécies se originariam nos trópicos, se extinguiriam menos espécies nos trópicos e elas ainda se dispersariam para fora, colonizando, digamos assim, ambientes extratropicais. É como se fosse a teoria do Brasil formador de jogador de futebol, né? A gente forma um monte de nego aqui e vai tudo pra fora e continua surgindo nego e aqui continua com um monte de jogador, né? Essa é mais ou menos isso, mais né? Mais ou menos essa é uma boa analogia, não tinha pensado. Massa. E foi essa que você testou principalmente, né? A ideia foi testar essas 4 hipóteses, construindo modelos evolutivos que se referiam a cada uma delas com relação às taxas evolutivas de especiação, extinção e dispersão. Certo? Isso. E esses modelos, né, para explicar pra galera, então, é uma equação matemática, né, que vai englobar isso tudo para tentar explicar esse surgimento e extinção de espécie e a dispersão, né, do número de linhagens e tal, tudo isso mais. Tem a parte matemática não é importante, mas esse modelo é um modelo matemático, né? Esse que é o essencial, e que você teve um monte de atributos e
pontos desse modelo que você foi variando para criar modelos alternativos, né? Exatamente. Basicamente, o que eu fiz foi construir modelos, né, pode ser chamados matemáticos, que simulam, né? Simulam cada uma dessas hipóteses e comparar qual desses modelos foi o melhor. O melhor no sentido de que bateu com a filogenia que você tinha. Exatamente, o que melhor explica aquela história evolutiva que a gente observa nas filogenias. Isso acho que é importante de botar, que não foi assim, o melhor é esse aqui porque sim, né? Não, é o melhor porque, cara, olha só, bate, aquele modelo matemático que eu fiz bate com o que a gente está observando efetivamente nas espécies que estão aí no registro fóssil, né? Exatamente. E como que foi surgindo e variando as espécies ao longo do tempo, né? Exatamente. E aí é legal também a gente falar, então, os dados que você usou são exatamente essas filogenias que você pegou. Você não coletou absolutamente nada, você não rodou as filogenias, você não criou nenhuma filogenia, você só pegou coisa que já estava pronta e compilou ali para poder usar no teu trabalho, não é isso? Exatamente. As filogenias, né, a maioria dessas filogenias moleculares já estavam disponíveis e eu só pedi para os autores dessas filogenias para que eles pudessem me disponibilizar. Afinal de contas, quando uma pessoa publica um trabalho científico, eu acho que a intenção maior é exatamente tornar aquilo disponível para o público. Então, se as filogenias já estavam publicadas, né, não tem problema nenhum eu pedir essas filogenias para os respectivos autores, claro, com a devida autorização deles para usar. E foi o que aconteceu. Eu consegui, então, acesso a essas 4 filogenias. Mas, além disso, o trabalho que eu tive de compilação de dados foi o de pegar todas as espécies dentro dessas 4 famílias que eu trabalhei, e classificá-las baseado nas suas distribuições geográficas atuais entre espécies que são tropicais, extratropicais ou espécies que estavam presentes em ambos os ambientes. E eu fiz essa classificação baseada em dados, a maioria deles disponíveis em grandes bases de dados na internet, como o site, por exemplo, da UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem muitos mapas de distribuição de espécies ameaçadas, mas como tinha dados que eu precisava que não tinha lá, eu usei também dados de livros, principalmente, né? Então buscando informação básica mesmo sobre a distribuição geográfica das espécies. Então, o meu trabalho de campo, digamos assim, né, envolveu a compilação desses dados, basicamente. Isso é legal da gente trazer, que não necessariamente um trabalho de ecologia, o cara tá indo lá pro mato, ou pro mar, ou pra onde quer que seja que ele vai, que os bichos ou as plantas, ou o que quer que seja que ele tá estudando, viva, né? A gente pode fazer simplesmente na frente do computador, né? Meu trabalho foi assim também, né? Então, a gente tem uma quantidade de dados disponíveis atualmente que é incrível, dá para fazer muitos trabalhos só usando esses dados. Claro que eu também gosto muito de fazer campo, faço muitas vezes associado a outros projetos, mas é possível sim fazer trabalhos que envolvam somente coleta de dados que já estão disponíveis. Isso a gente, principalmente para esses trabalhos que vão tratar dessas questões mais globais, assim, essencial, porque você não consegue coletar no mundo todo, né? Exatamente. Então isso entra em outro aspecto que eu acho legal colocar pra galera aí, que é o aspecto colaborativo da ciência, né? A gente tá cada vez mais fazendo uma ciência que é totalmente colaborativa. Você depende de se associar com pesquisadores de outros lugares do mundo que têm os dados que você precisa. Isso foi uma coisa que eu exercitei muito no meu mestrado, foi entrar em contato com pessoas de outros lugares e pedir mesmo os dados, né? E sempre as respostas foram muito positivas. Então as pessoas estão dispostas a colaborar, o que é muito interessante. Então esse aspecto da ciência tem sido uma coisa muito legal. Isso é ótimo, ainda mais nesse momento aí de polarização por tudo que a gente está vivendo aí no Brasil. Exatamente. Vamos colaborar, né, galera? Vamos colaborar em prol de objetivos em comum. Isso. E vamos estudar essas coisas para descobrir por que sai tanto jogador pro exterior do Brasil, né? Isso aí. Exatamente. Certo, Ale. Então, indo para os resultados que você encontrou do teu trabalho,
comparando os modelos com as filogenias dessas 4 famílias de peixes recifais. Então, o que você descobriu que são os principais fatores que vão estar influenciando, então, nessa formação evolutiva das espécies que estão hoje por aí? Legal. Então, o meu resultado principal foi de que aquele modelo que considera a combinação entre taxas de especiação, extinção e dispersão, ele foi o modelo que melhor se adequou às filogenias que eu usei. É aquele modelo, aquela hipótese que eu falei para fora dos trópicos. Então, que engloba tudo, né? Exatamente. Eu encontrei que existiam maiores taxas de especiação nos trópicos, nos ambientes tropicais, mas que nesses ambientes tropicais também havia uma menor taxa de extinção, que resultou em todas as famílias que eu analisei, uma diversificação maior nos ambientes tropicais. Mas não só isso, eu também observei que a dispersão de linhagens ela é muito maior, né, de linhagens que se originaram nos trópicos e se dispersaram e expandiram a sua distribuição, digamos assim, para fora dos trópicos, para ambientes extropicais. Então, de fato, ambientes tropicais, eles são uma fonte de linhagens para ambientes extratropicais, linhagens que se originam lá e expandem sua distribuição para fora dos trópicos. Pelo menos para peixes recifais, que foi o meu modelo de estudo. Sim, os trópicos é a questão do... É um clima mais caliente, então nascem mais espécies. E esse calorzinho tropical favorece muita coisa, né? Ainda tem muita coisa para se entender por trás dessas maiores taxas de especiação e menores taxas de extinção, né? Que são coisas que vão exigir uma investigação um pouco mais profunda da minha parte. É exatamente o que eu pretendo fazer agora, daqui pra frente, no doutorado. Uhum. Porque é uma questão bastante complexa, né? Então, se a gente pensar, você reduziu aí a 3 fatores que você testou efetivamente, mas com certeza tem um monte de outra coisa influenciando isso ainda pra explicar 100% de por que as espécies se dispersam e ocorrem dessa forma, né? Exatamente. E pensando então nesses teus resultados e nessas repercussões, não só para o futuro da teoria em si, para explicar isso, mas a gente estuda esses bichos e a gente pensa sempre, como biólogo, assim, a gente sempre pensa nessa questão da conservação das espécies, né? Ótimo. Né? Então, o que você pensa que entender esse passado evolutivo desses grupos, ele pode trazer para o entendimento de como a gente conseguiria e de que forma a gente conseguiria melhorar a questão da conservação das espécies, especificamente até e principalmente pensando no ambiente marinho, que é um ambiente que é extremamente degradado, né? Uhum. E tem um impacto forte da ação humana, apesar da gente não ver, porque tá lá debaixo d'água, né? E a galera não enxerga direito. Como é que você enxerga essa questão do entendimento do passado para a gente conseguir pensar em formas de melhorar o futuro desses ambientes? Uma ótima pergunta, porque se você for pensar na escala que o meu trabalho foi feito, de milhões de anos, escala geológica, isso não vai ter muita relação direta com a conservação em si, que a conservação biológica é uma ciência que busca mitigar os efeitos da perda de espécies causados pela ação humana, né? Então, uma escala de tempo bem menor. Mas, obviamente, a gente entende como é que são os processos de formação de espécies e a dinâmica essa dinâmica evolutiva entre os ambientes, a gente pode priorizar, por exemplo, a conservação de linhagens evolutivas, ou seja, a manutenção de processos evolutivos é um aspecto que muitas vezes é desconsiderado na conservação biológica, mas que é algo fundamental. Então, uma vez que você perde uma linhagem evolutiva, né, você está perdendo toda uma história. Sim, então, é como se sumisse, por exemplo, a minha família sumisse, eu fosse o último dos Dória, né? Exatamente. E aí some a família toda, né, cara? Você está perde... pagando uma história de milhões de anos, e uma história dessa dinâmica de especiação, extinção, dispersão. Em pouco tempo a gente consegue simplesmente pegar uma borracha e apagar essas filogenias, né, que eu usei. Então é importante a gente estar pensando também em preservar
linhagens evolutivas, linhagens endêmicas, por exemplo, são espécies que ocorrem só em uma determinada região geográfica, enfim, regiões que conservam uma história evolutiva importante, aí que vão continuar, vão dar sequência, né? Porque obviamente nosso tempo de vida, a gente daqui a pouco está morrendo, só que o ambiente vai continuar aí. Então, dar sequência para esses processos evolutivos, deixar que a coisa siga seu rumo. É isso aí, né? Então essa é uma questão muito legal, muito importante, que faz a gente pensar, né? E acho que esse é o principal objetivo nosso, é fazer todo mundo pensar um pouquinho mais sobre uma série de questões, inclusive, e não só, mas inclusive a conservação e a evolução das espécies, e como isso pode nos trazer para um pensamento mais consciente e colaborar. O que a gente pode fazer para colaborar com essas ideias? Uma coisa que eu digo que a gente pode fazer é conversar, compartilhar, ser mais aberto a colaborações, não é isso? Exatamente. Perfeito. Acho que isso aí já é um começo muito importante. Se a gente está buscando entender as coisas, né? A ciência busca entender fenômenos naturais. Então, por que não a gente fazer isso de forma mais colaborativa? E assim acho que a gente vai conseguir, com certeza, dar respostas muito melhores para perguntas que a gente faz há muito tempo e ainda não conseguiu achar o ponto certo da resposta. É isso aí. E o ponto certo para finalizar esse programa, acho que é esse agora. E vamos parar por aqui essa discussão evolutiva. Vamos continuar em outros episódios aí do podcast, com certeza. E eu queria agradecer a você, Ale, por ter gravado esse episódio com a gente. Fique à vontade aí para mandar uma mensagem final pra galera. Opa, eu que agradeço muito aí, grande Montanha Dória, pela oportunidade. E foi muito legal participar desse podcast. É um formato diferente aí de divulgação científica. Espero que tenha conseguido passar a mensagem de forma clara. E bom, acho que é isso. Uma mensagem final é mais relacionada a força de vontade e digamos, perseverança, né, nos seus trabalhos científicos. Muitas vezes as coisas podem parecer que não vão dar muito certo e às vezes a gente fica dando muito murro em ponta de faca sozinho, tentando trabalhar sozinho, mas aí quando entra esse aspecto colaborativo, você consegue enxergar muito melhor a saída para os problemas que a gente tem durante a nossa vida científica, carreira científica, sei lá. Então, acho que isso é uma mensagem principal aí. Não tenham vergonha, nem se limitem a conversar com as pessoas. Elas podem sempre te ajudar e te abrir os olhos para coisas que a gente não via antes. É isso aí. Isso vale não só para sua vida acadêmica, vida científica, como para a vida de um modo geral, né, cara? Exatamente. Vamos colaborar uns com os outros um pouquinho mais, que com certeza isso vai fazer o mundo ficar um pouquinho melhor. Maravilha, Montanha. É isso aí. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Voltem para os próximos episódios do Nicho Podcast e até mais. Valeu. Galera.